A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta semana projeto de lei que cria o Programa Estadual de Regularização de Terras. Essa lei permite que terras que deveriam ser destinadas para a reforma agrária sejam regularizadas por ruralistas. Para analisar essa questão, nós conversamos agora com a deputada Márcia Lia, que é líder do PT na Alesp. Boa noite, deputada Márcia Lia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar falando aqui na TV dos Trabalhadores, dizer que é uma honra estar com vocês dois aqui e dizer que, de fato, a gente aprovou, nós, óbvio, votamos contrariamente a esse projeto de lei, porque ele regularizará, se ele for efetivado, 1 milhão de hectares de terras do estado de São Paulo, que foram terras griladas há muitos anos atrás, e eles pretendem regularizar essas terras, e nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, somos terminantemente contra essa regularização, porque entendemos que terras do Estado têm que ser destinadas para a reforma agrária dos trabalhadores e das trabalhadoras. E então discordamos, votamos contrariamente a esse projeto de lei e vamos empreender nossos esforços. Nossos advogados já estão debruçados sobre a possibilidade de que a gente entre com uma ação na justiça para tentar impedir que esse projeto de lei se efetive. Nós entendemos, inclusive, Ana Rosa, que esse projeto de lei é inconstitucional. Sim, deputada. Inclusive, eu queria falar disso, dessa inconstitucionalidade, porque, na verdade, esse projeto já tinha sido tratado por essa legislatura e, de fato, está sendo tratado uma segunda vez, o que não pode ocorrer com projetos de lei serem tratados duas vezes pela mesma legislatura, né? Sim, na verdade, quando eles apresentaram o projeto de lei 410, o deputado Mauro Bragato inseriu a gente chama de jabuti, quando coloca um novo parágrafo, um novo artigo, para poder modificar o contexto geral daquela lei. Então, era uma lei que regularizava as terras dos assentados. E não tinha nada a ver a regularização de grandes propriedades de terra, e aí inseriram lá o bendito do jabuti. A gente lutou muito, conseguimos retirá-lo, contudo, logo depois apareceu esse projeto de lei, o PL 277. Infelizmente, nós fizemos todas as defesas que nós podíamos fazer, obstruímos o projeto de lei, mas, infelizmente, o projeto de lei foi aprovado. Agora, deputada Márcia Lia, não chama a atenção um projeto tão polêmico dessa magnitude, que vai permitir a regularização de terras para ruralista, ao invés de ser destinada para a reforma agrária dos trabalhadores do campo no estado de São Paulo, há poucos dias da eleição aqui no estado de São Paulo? Olha, o que nós estamos sentindo é que não só no estado de São Paulo, mas também a nível nacional, eles estão fazendo assim meio que uma xepa. Eles querem entregar tudo, eles querem acabar com tudo rapidamente, eles querem pegar o patrimônio do povo paulista e do povo brasileiro e entregar para a iniciativa privada, entregar para os grandes especuladores financeiros. A gente vive hoje um período de muita dificuldade com esse governo Bolsonaro e também com esse governo Rodrigo Garcia, que é o Bolsodória, né? Ele é sucessão daquilo que a gente quer exterminar da política, que são as pessoas que querem fazer o entreguismo do que é público, do que é do povo, que foi construído, a riqueza desse país foi construída com muito trabalho da classe trabalhadora. E nós não vamos aceitar que as coisas aconteçam sem que nós, busquemos na justiça todos os direitos que os trabalhadores têm. Nós não vamos nos cansar para que a gente possa impedir a efetivação desse projeto de lei que determinará, né, o fim das terras para a reforma agrária no estado de São Paulo. Vamos lutar até o fim. E, deputada, a consequência disso é que essas terras sendo destinadas aos ruralistas, ao agronegócio,
muito provavelmente essas terras vão ser destinadas à plantação de commodities, como o básico do agronegócio de trabalhar com milho, com soja, cana-de-açúcar, que já é um grande problema do interior do nosso São Paulo. E isso pode afetar, inclusive, o acesso à alimentação também, né? Porque aí a agroecologia, a agricultura familiar perde espaço, né? Olha, hoje 70% dos alimentos produzidos que chegam às nossas mesas são produzidos pela agricultura familiar, né? E muitas dessas agriculturas familiares acontecem em terras que foram destinadas para a reforma agrária. Os assentamentos rurais no estado de São Paulo são fundamentais para que a alimentação chegue na mesa do nosso povo. Se essas grandes propriedades de terra que já praticam o agronegócio, elas já plantam soja, milho, madeira, cana-de-açúcar, isso é para gerar commodities, para exportar, né? E não é para levar comida para a mesa do nosso povo. Então, é uma grande contradição que nós temos no Brasil, né? Pois um país que é um dos celeiros do mundo na produção de alimentos vive uma contradição horrorosa, que é 33 milhões de brasileiros passando fome, 19 milhões de brasileiros desempregados. E isso é, sim, uma opção de governo. É uma opção de um governo que não tem nenhum compromisso com a reforma agrária, que não tem nenhum compromisso com o combate à fome, que não tem nenhum compromisso em inserir o povo pobre no orçamento, tanto no orçamento nacional quanto no orçamento do estado de São Paulo. Então, a gente vive tempos muito difíceis. Precisamos combater, porque, inclusive, os pequenos agricultores não têm subsídios para plantio. E os grandes, que são aqueles que advêm aí dos latifúndios, que advêm do agronegócio, esses sim têm financiamentos públicos e muito dinheiro para poder fazer o plantio das suas culturas. Deputada, a senhora tocou num ponto muito importante no que diz respeito à perversidade desse projeto, que trouxe um dado muito importante: 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, nossa casa aqui no estado de São Paulo, são oriundos da agricultura familiar. Alimentos de qualidade, inclusive alimentos que são destinados também para a merenda escolar, diga-se de passagem, vem da agricultura familiar. E a senhora tocou nesse ponto, sem nenhum investimento, não dá, leva para lá grandes agricultores, como a Ana falou, da questão de commodity, milho, soja, não é a produção de alimentos especificamente. E, deputada, num estado onde a gente vê o aumento da fome, assim, crescer absurdamente, pessoas na rua sem ter o que comer, isso não chega a ser contraditório, deputada? É muito contraditório, né? E, assim, essas terras que serão destinadas aos grandes latifundiários, só para vocês terem uma ideia, elas são aproximadamente 1 milhão de hectares de terra que serão entregues para 82 famílias. Tão somente 82 famílias vão obter uma quantidade imensa de terras no estado de São Paulo, né? E vão continuar fazendo com que essa contradição e com que a fome continue muito forte no estado mais rico da federação. Nós não podemos e não vamos aceitar isso e vamos lutar com todas as armas que nós tivermos para impedir que isso aconteça. Eu acho que o povo paulista acordou para a vida, né? Fato é que o Fernando Haddad, ele desponta nas pesquisas como sendo o candidato preferido do povo paulista. Isso é resultado, né, de toda essa contradição, de toda essa fome, do absurdo que nós estamos vivendo em relação à inflação, ao preço dos serviços públicos, da energia elétrica, o preço do combustível, o preço dos alimentos, né? Há um tempo atrás, a gente comprava um litro de óleo a R$2 e pouco. Hoje você está pagando R$12, R$13 um litro de óleo. Quem é que aguenta o botijão de gás, que a gente pagava R$30, R$35, hoje nós estamos pagando R$130, R$140, dependendo da cidade. Então, o povo não está aguentando mais. O povo acordou e entendeu, né, que o momento é um momento de mudança, e a mudança é para que aqueles que acreditam e que defendem os trabalhadores, que os trabalhadores vivam com dignidade, que os trabalhadores tenham uma casa para morar, comida para alimentar suas famílias,
a população está optando por essa mudança. E eu espero de verdade que a gente tenha efetividade aí nas próximas eleições. Deputada Marcelia, que regiões no estado de São Paulo serão mais afetadas com a aprovação desse projeto? Porque a gente sabe que existe agricultores, pequenos agricultores, agricultura familiar, em vários cantos do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é muito grande. Quais regiões serão mais prejudicadas, deputada? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o Pontal do Paranapanema será ali na região de Presidente Prudente, para dentro, é a região que vai ter a maior quantidade de terras regularizadas, né? Tem algumas terras também na região de Bauru, mas a maior parte das terras, a região que mais vai ser prejudicada é a região do Pontal do Paranapanema. E eu quero colocar mais um ingrediente nesse nosso bate-papo, que foi a presença maciça de prefeitos daquela região. Aí eu descobri que alguns daqueles prefeitos são filhos ou netos desses latifundiários que estão disputando essas terras e que querem a regularização delas. Então, assim, há interesses privados, há interesses políticos privados, e nós não podemos permitir que essas questões elas sejam tratadas dessa forma, sem debate. O projeto chegou na Assembleia e rapidamente ele foi colocado na ordem do dia para que a gente pudesse votar. A nossa correlação de forças na Assembleia Legislativa é muito desigual. Nós temos hoje 94 deputados, 69 deputados votam com o governo. Apenas 15 deputados, que foi inclusive a quantidade de votos que nós tivemos o não, hoje defendem a classe trabalhadora e defendem o patrimônio público do Estado de São Paulo na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso que você coloca, deputada, é muito importante, porque o projeto foi votado em regime de urgência de forma muito esquisita, né? Não teria uma motivação de fato. Agora eu queria dizer uma outra questão sobre a região do Pontal. Rodrigo Garcia, que é o atual governador e que também provavelmente vai disputar a eleição para a próxima legislatura, ele esteve no Pontal e defendeu essa lei antes dela ser aprovada, inclusive, e eu queria saber como que foi a reação ali da população do Pontal, né, das pessoas que vivem ali. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele deixou claro, ele gravou um vídeo, Rodrigo Garcia, o atual substituto do Dória, ele gravou um vídeo dizendo que ele é contra a reforma agrária, que ele não acredita na reforma agrária, que ele acha que a reforma agrária não deu certo no Brasil. Um grande equívoco, uma grande falácia do governador Rodrigo Garcia, né? E a população rica é favorável, que é muito pouca gente, não chega a 3%, 4%. Agora, a população em geral, principalmente aqueles que são trabalhadores, que lutam no dia a dia, que enfrentam a roça, essas pessoas são totalmente contrárias à regularização dessas terras, porque não há dúvida nenhuma, as terras foram griladas, as terras foram roubadas, as terras foram de forma arbitrária, ocupadas na década de 1910, 1920, lá atrás, né? E aí vem sendo uma sucessão para os netos, os filhos, os netos, e essas terras, elas deveriam, sim, ser voltadas lá em 1850, quando a lei de terras foi estabelecida aqui, para que a gente pudesse entender a origem dessas terras e que essas terras são efetivamente devolutas, portanto, terras do Estado de São Paulo e não terras dos latifundiários que ocuparam. Tá certo, então conversamos com Márcia Lia, deputada estadual por São Paulo, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Marcelia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês dois, né? Que a gente possa continuar firmes e fortes na luta em defesa do povo trabalhador e de mais democracia e de mais representatividade feminina nas assembleias, nos legislativos, na Câmara Federal, para que a gente possa discutir as questões afetas às nossas mulheres também, porque é um tema que normalmente não é discutido, não é conversado, e a gente vê muita coisa errada acontecendo e nós precisamos mudar essa realidade. Portanto, muito obrigada pela oportunidade que a TVT nos dá.
Abraço, deputado. Até a próxima. Abraço.